Talk. Estamos aqui no Pop Talk juntos, eu sou André Castilho e agora sem óculos, por quê? Porque você deve ter percebido nos programas anteriores que deu uns buracos aqui no meu olho, uns negócios ali, uns defeitos especiais, que é porque a gente tá usando o Chroma Key como cenário, então tirei o óculos, aí não dá reflexo da luz, não vai dar problema. Eu enxergo menos, mas tudo bem, eu sei que tem uma câmera na minha frente e do meu lado aqui está ele... Simval Filho, não, tá o Carlos, eu sei que é, porque... tirou o óculos e ficou piadista, né? Eu sou Carlos Pelerran e se eu fosse da técnica eu fazia questão de deixar uma bola preta na cara do André, porque ele expôs vocês agora, mas a gente tá fechado, viu, equipe? O chão de fábrica tá junto. Estamos aqui para mais um trabalho, hein? O erro não foi da técnica. O erro não foi da técnica. Não diz que o erro foi da técnica. É que o Simval Filho, como alguém de comunicação, sabe muito bem que Chroma Key é difícil de fazer e pode dar esses problemas, certo, Simval? Certíssimo, André. Certíssimo, nossos queridos ouvintes, acompanhantes, sei lá, como você se denomina aí, assistindo o Pop Talk. Gostei da sua versão Terra 57 aí, mais pimpão, mais alegre, mais stand-up. Bom, né? E sejam bem-vindos, vocês todos que estão nos assistindo. Prazer falar com vocês. Vamos pra mais uma. E seja bem-vindo você também, Felipe Vieira, nosso queridinho moranguinho do Nordeste. Dos altos do Recife. Moranguinho também, tá vendo? Tá imbatível. Falando em problemas técnicos, eu tô parecendo os órgãos, né, galera? Mas estamos aí, né? Estamos tentando aqui de longe, nessa terra tão distante, entregar algo de qualidade pra vocês, né? Tem que falar que seu pastor, que essa cara inchada aí é... Calma lá. O projeto Fitness tá chegando. E nós temos aqui na equipe técnica, eu já quero falar, o nosso querido Thiago Lisa, o Eliakim Rodrigues e também o nosso irmão Pedro Campos. Todos os nossos amigos aqui, muito obrigado a vocês. Também agradecer ao Samuel Matos na direção técnica aqui. E vamos em frente. Giro Pop. Vamos começar aqui com o nosso giro. Simval Filho, o que é o WonderCon? Bom, pra quem não sabe, né, quem foca muito na Comic Con, que já acontece tradicionalmente em San Diego todos os anos, e tem a versão brasileira com a CCXP, né, que acontece sempre em dezembro. A Comic Con acontece lá pelo meio do ano, por volta de junho para julho. E sempre em abril, na realidade, acontece a WonderCon, que é o primo pobre da Comic Con. Aquela convenção que pra quem não consegue ir, porque o ingresso é mais barato, é mais acessível e tal. Porém, né, e sempre todo ano tem tudo que a Comic Con tem, só que dá menos repercussão. Porém, esse ano, eles conseguiram aí trazer duas coisas muito importantes pro universo geek, entre várias outras novidades, anúncios, todos aqueles painéis. A primeira delas eu quero destacar é um trecho inteiro do filme do Superman. Se você não viu ainda, o Superman novo que estreia no meio do ano, você corre agora, vai lá no YouTube, caça o canal da DC, que já está disponível, inclusive. Eles projetaram durante o evento e está disponível para todo mundo assistir. É um trecho muito legal que mostra aquele trecho do Superman meio ferido, assim, e sendo arrastado, né, para Fortalezas da Solidão para ser curado, junto com o Krypton, os robôs. Tô falando tudo isso porque não é spoiler, que já tá na internet, né? Então, se a DC divulgou, não é mais spoiler, mas dá aquele gosto de água na boca. Nós estamos perto, assim, vai ser difícil o Brasil chegar no Hexa, mas a DC acertar com o Superman, eu acho que agora vai. Agora eu tô confiante. Eu ouço isso de toda a Copa também. Não, agora vai. Eu tô confiante. Na Marvel eu já não tô mais acreditando, mas acho que a DC agora, com esse Superman novo, quem assistir esse trecho, você vai ficar com, principalmente quem lê os quadrinhos, você vai ficar com aquele gosto de água na boca. Tá muito, assim, próximo àquele ideal de Superman que a gente gosta, né? Claro que é só um trecho de filme. Sim, tem 4 minutos e pouco, porém dá uma água na boca. E falar água na boca, Quarteto Fantástico. Além disso, eles também anunciaram um trecho do filme inteiro do Quarteto Fantástico. Dá pra você ver ele na internet, meio na gambiarra, né? Na Deep Web, não tô falando pra você fazer, mas pode correr atrás. Né? Mas dá pra ver. Mas assim, isso já tá rolando também de informação, se você não viu. Um anúncio muito importante, dá pra ver o surfista prateado no filme do Quarteto Fantástico. Então, olha que cereja do bolo legal aí pra essa WonderCon. E então nós temos dois momentos importantes geek aí que a gente vai estar na expectativa, né? Superman novo e Quarteto Fantástico novo. Eu tô mais na coluna do Superman. Vamos ver quem vai ganhar. Fantástico. Comic Con é o Pão de Açúcar, WonderCon é o Ricói, né? boa. Comparação ali. Mas CCXP é maior que Comic Con?
Isso é o que dizem, né? Eu vou entrar nessas polêmicas. Errado é quem deu alta pra quem falou isso. Mas assim, pela capacidade do pavilhão lá, realmente é possível que a edição brasileira seja maior em números. Mas assim, repercussão, e aí a grandeza do evento não tem nem comparação, né? Realmente. Vamos lá. Switch 2, Carlos Pelierran, que gosta de jogos, que gosta de videogame. Gosta de jogos, não de Switch, né? Mas... Calma. Ô, Felipe aí. Mais um abraço pros nintendistas, que ainda são mais legais que os ceguistas, que já faleceram todos, né? Resta um remanescente aqui do meu lado. Sou eu. Sonic Forever. Mas vai sair o Switch 2, né? Já tá saindo trailers do que a Nintendo sabe fazer, que é Donkey Kong, Banjo-Kazooie. Que Banjo-Kazooie? Vai sair. Vai sair Banjo-Kazooie. É só o que a Nintendo sabe fazer. Mario. Mas assim... brincadeiras à parte, tá repercutindo muito bem. Tem mais de 20 minutos de gameplay já na internet. Sem precisar do selo Jack Sparrow. Joga lá no YouTube que já tem. Você pode assistir. Tem mesmo porque selo Jack Sparrow com a Nintendo... não, os caras vão na sua cara. Nintendo já fez... dar problema. Nintendo já fez muro de escola ser pintado porque tinha propriedade intelectual deles. Não vai ser você assistindo o vídeo aqui. Chilindró. Então... Aqui se chama Chilindró. A Nintendo, que ama os seus fãs e os seus clientes, tá lançando o Switch 2 e a gente sabe que vai ser um sucesso. Apesar da brincadeira, acho que a Nintendo disparada é a melhor empresa em fazer console portátil. A Microsoft vai tentar alguma coisa aí. Boa sorte, bem na época do Switch 2. Que Deus te abençoe para mais um fracasso. Olha isso. Os caras já tentando fazer o flop. Ô, Felipe, você que gosta da Nintendo, né? Você tem um Switch. Fala pra gente aí. Você tá empolgado com o Switch 2? Eu falei até no nosso grupo do VTD. Ainda bem que você não comprou um, né? Exato, quase. Eu tava assim pra comprar. Mas eu falei, os caras vão lançar o Switch 2, eu acho que eu vou pra coisa da nova geração logo de uma vez. O Switch 2 vai ser compatível ao PlayStation 4 Pro. Eu acho isso estranho porque é uma geração anterior, mas explica pro pessoal aí, né, qual que é a diferença de um portátil para um console de mesa mais tradicional, né? Por que é legal a gente ter um portátil que tem esse poder que parece ser da geração passada? O Switch ele veio já para cobrir essa janela, né? Tinha vários portáteis na Nintendo que batiam vários outros, a Sony tentou com o PSP e tal, algumas outras alternativas aí, não vingaram tanto, mas a Nintendo já vinha fazendo isso há muito tempo. Então, o que foi que eles tentaram agregar, né? Vamos botar aí um pouquinho do console robusto, por mais que a gente não tenha como lutar contra a PlayStation, com a Sony em si, com a Microsoft, e vamos deixar também o portátil. Foi aí que chegou o Nintendo para tentar fazer esse meio termo, né? Tanto em valor aquisitivo, que é bem diferente e bem melhor, até pensando no custo-benefício, mas ele não entrega tanta performance assim, porque não tem como ele lutar contra um console em si robusto. Aí, no Switch 2, né, já falando agora sobre o lançamento, eles adicionaram coisas que talvez era o que a galera mais pedia. Vez ou outra, a galera precisa se comunicar com um amigo que vai jogar e tal, e a Nintendo, ela prega muito sobre isso, você jogar com família, jogar com amigos, seja em casa ou online, né? Então você precisaria de alguma coisa de terceiro, né, pra usar. Então hoje eles botaram tipo uma webcamzinha lá pra você conseguir fazer, não necessariamente lives, né? Apesar de funcionar também. Mas também ter o visual, né? Você consegue ver os amigos na tela, você também consegue conversar com os amigos via o próprio Switch, sem precisar de nenhum aplicativo terceiro. E já é uma coisa genial, né? Principalmente pra eles que gostam de trabalhar isso. Já tinha o Game Link antigamente, que era só um cabo plugado no Game Boy pra outro, né? Que só a Elite tinha, né? Mas prometem inovações, não sei se vai chegar aí perto desse PS4 Pro que eles estão dizendo. Dizem que é pra 120 de FPS, mas... Tamo aí, na espreita. Disseram que o valor também não vai ser tão caro. Também eu tenho minhas dúvidas. Porque aqui é Brasil, né? Vai ser barato. É Brasil, o sofrimento é grande. Né? Aqui é Brasil e temos Trump na presidência dos Estados Unidos. Isso que eu ia falar, quando se tarifaça aí, pode colocar uma margem a mais. Exatamente. A tabelinha lá vem forte. Já aproveita e fala rapidamente do Lilo e Stitch live action, Felipe. Deus é mais. Vamos lá. Desde 2002, né? O primeiro filme do Lilo e Stitch está chegando aí agora, nosso queridinho live action. A Disney tá gastando tubos de dinheiro. Não sei até que ponto vai vingar. Eu não tô sentindo ali, né, que vai ser bom. Pior que o último live action que eles lançaram não vai ser, né? Pois é. Qual live action você tá falando? Não é Branca de Neve, né? Imagina, esse é um sucesso. Que é Meu isso, Deus, nada. meu Deus, Depois de muitas pelejas, alguns aconteceram, vingaram, né? A gente pode dizer que o Rei Leão também vingou. E comparado ao Rei Leão, que é um marco também da Disney, desde antes para o último agora lançado,
como animação. Depois de um dia de lançamento, teve 224 milhões de visualizações, o Rei Leão. E no caso, o Lilo e Stitch já bateu 158 milhões. Então, estão gastando dinheiro, a galera tá doida pra assistir. Eu gosto do Lilo e Stitch particularmente, né? Assisti todos os filmes, não assisti no cinema, obviamente, assisti com o VHS, numa época lendária, bem retrógrada, né? Que eu sou quase um idoso também, apesar desse meu rostinho aqui de 15 anos de idade. 15 anos de trabalho na lavoura, né, Cês? A série eu ainda não assisti toda, né? Também achei bacana, mas o filme ainda não me pegou. Veremos a cena dos próximos capítulos. É que eu acho um crime, se eu não me engane... Você tá chamando o Rei Leão de live action aí, meu. E não é animação. Live action é o NetGeo, né? Com o Rei Leão. Aqueles leão de CGI ser live action Não, e o Stitch estão dizendo que é que live action, mas o conceito de live action foi dilatado, né? Não é mais tão live, né? Não é tão live. E a action tá falhado muito, né? Tem falhado muito. Você vê que... Desculpa o comentário, mas a maioria dos filmes de live action realmente não correspondem, não ficam à altura dos originais, né? Eu não sei, talvez uma outra exceção, mas a maioria... a gente pode comentar sobre isso. Eu tenho esperança no Moana. É o The Rock já, né? É o The Rock, beleza. Viajando por terras distantes. Bom, pessoal, eu assisti recentemente, mas não vou colocar nem em review nem em recomendação, porque eu tenho diversas ressalvas por questões de foro íntimo e pessoal. Nossa, quando começa assim, vem treta, gente. Aproveitem. Mas tem alguns aspectos muito interessantes nesse produto que eu assisti e que eu queria comentar. Que é Arcane. Arcane, safado, né? Uma série uma série baseada em LoL, League of Legends, né? Um jogo. E é a série de animação feita para streaming e TV mais cara. E ela realmente, a animação é muito boa. E ela tem uma discussão muito interessante a respeito da humanidade. Eu queria falar sobre isso. Existe um momento em que tem a seguinte frase. Que acontecem vários plot twists, vários problemas ali. Um cara acaba com algo que seria a esperança da humanidade, né? Que tem alguém que tá fazendo bem pra todo mundo, e aí chega um outro cara e aparentemente destrói aquilo. E uma menina faz um sacrifício heróico. E aí aparece a seguinte frase nessa série Arcane, aí na segunda temporada. Aquilo que nos inspira para o nosso maior bem também é a causa do nosso maior mal. Mais pra frente, já no último episódio, um outro personagem vira pro outro e fala: você estava tentando curar sua doença, mas a sua doença era justamente aquilo que te fazia humano. A sua imperfeição faz você ser quem você é. E você estava tentando acabar com a sua imperfeição e tornar não só você, mas todo mundo perfeito. E no final a série mostra que essa tentativa de tornar todo mundo perfeito, na verdade, é o que ia acabar com o mundo. Porque o mundo feito por seres humanos envolve também imperfeições. E essa dualidade aqui do bem e o mal dentro do ser humano também tem uma frase de um intelectual brasileiro que precisa ser mais lido, que eu acho muito boa. O Rui Barbosa foi candidato a presidente, mas não ganhou. E ele diz o seguinte... É intelectual, né? Não não dá pra ganhar, né? Até dá, né? Tivemos já intelectual que ganhou, mas abafa o caso. Mas assim, o Rui Barbosa, ele diz o seguinte: quanto maior o bem, maior o mal que da sua inversão procede. Então eu queria colocar aqui na mesa a gente falar um pouco sobre a humanidade, sobre essa dualidade, bem e mal dentro do ser humano, imperfeições. Vocês lembram de mais algum outro produto que discute essas coisas? Vixe, você ficou o tempo todo falando aquilo, achei que ele ia mandar aquilo que parecia impossível, já ia subir a música. Ô, Glória, pode me jogar pela menção aí. Lembrei de uma... Cara, agora... Essa também é polêmica, né? Pode falar? Pode. Assim, vem várias lembranças à mente, né? Quando a gente fala dessa questão da dualidade do ser humano, o poder para fazer o bem e o poder para fazer o mal, né? Que todos nós carregamos isso, né? Isso é da natureza humana, né? Tanto que a Bíblia trata isso, né? Como a origem do pecado, né? Ou seja, aquilo que
a permissão que Deus não havia dado, e o homem vai lá, atravessa, né? Comendo ali do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E a partir disso, ele passa a carregar, ou já tinha, né? Isso aí é uma discussão teológica mais profunda, mas ele passa a carregar o bem e o mal dentro de si e a possibilidade de escolha. E é muito interessante ver isso à luz dos super-heróis, do nosso universo pop. Por exemplo, por alguns dos super-heróis mais poderosos, né? Como o Superman, que a gente já mencionou, que tem um poder tão grande dentro de si para fazer o bem, né? Para salvar toda a humanidade, né? Nos quadrinhos a gente vê vários momentos que ele ali é quase o bastião, né? da humanidade ali, como algum protetor maior. Mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso. Então quando ele também é dominado pelo Brainiac ou outros vilões, ou perde o controle emocional, né? Ou ainda toma um lado político, como no Cavaleiro das Trevas, né? Então, aí o mal que ele também pode produzir é muito grande, né? Porque ele é muito poderoso. Tanto é que tem o Injustice, né? Que é videogame, que é quadrinho que também, animação. Que ele é dominado por um vilão chamado Brainiac. E aí o Brainiac finalmente consegue dominar o mundo porque ele tem o Superman do lado dele. Exatamente. E aí é interessante também a gente ver do lado da Marvel, né? Dos Vingadores, do Thanos, né? Que tinha toda aquela teoria que foi discutida, né? No lançamento dos Vingadores que deram certo. É que os que estão agora não estão dando, mas ainda não, né? Ainda não. Mas vai que vai. E aí o Thanos, né, discute isso, né? Que o grande poder que ele tem a brilhante ideia, eu preciso refazer a humanidade, né? E é muita gente, vamos tirar metade. Então, ou seja, todo o poder que teria para fazer o bem, na verdade, ele causa o mal da mesma proporção, né? Destruindo as vidas. E acho que essa reflexão cabe para nós, né? Como indivíduos, né? Que mesmo a gente não tendo superpoderes, a gente tem a grande possibilidade de fazer o bem com aquilo que nós temos em mãos ou causar o mal através disso, causar destruição, causar consequências negativas para outras pessoas. É muito interessante a gente observar toda essa ótica dos superpoderes, de algo que para nós parece até inatingível, como também dos micropoderes, aquilo que nós temos em mãos. A gente tem em Romanos, né, uma discussão sobre a lei, né, que a lei é boa, mas ela não serve para resolver o nosso problema, ela mostra o problema. E aí a gente tem em Romanos 7, versículo 21, que Paulo fala: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, Felipe Vieira? Cara, estendendo também um pouco sobre, pra mim que acompanha League of Legends aí já faz um tempo, né? Um pouco da lore, e principalmente sobre o Arcane. Na primeira temporada ele fala bem menos sobre esse arco, né? Do Victor em si, apesar de ter um pouco da história ali. Mas ele trata, não só na primeira temporada, como nessa segunda, vários outros são divididos em tipo nichos, né? Digamos assim. Eu não vou citar detalhe aqui. São núcleos. Pra poder ficar mais simples pra galera entender, porque são detalhes do jogo que o pessoal não vai saber, pelo menos assim, a maioria, né? Então tem guerras de classe, tem também amizade, família, tem várias outras coisas com profundidade que dá pra ser puxada pra nossa realidade hoje, né? Pra gente debater, pra gente conversar sobre. E essa parte do Victor em si, que termina essa segunda temporada com o Jace, né? Que são dois amigos bem próximos, eles lutavam pra fazer uma benfeitoria, digamos assim, para o reino como um todo, né? Através de uma tecnologia, que eu não sei até que ponto é uma tecnologia ou não. E isso eu também queria botar na mesa aqui para debate, pensando já sobre o que aconteceu recente do Estúdio Ghibli, né? Aí, sobre a IA, né? Que é um dos adventos aí mundial que todo mundo tá comentando sobre, tá dando burburinhos, porque até que ponto, né? A gente precisa necessariamente só, vamos pegar a tecnologia aqui, vamos fazer algo maravilhoso e mas às vezes sai por tiro, sai pela culatra, né? Então é interessante a gente conversar sobre, porque, assim como o Paulo citou aí, o André trouxe a referência bíblica, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, né? É incrível, isso aí é datado desde séculos atrás até os dias atuais, isso se perdura, felizmente ou infelizmente. A gente sabe que, pensando no contexto cristão, a gente espera a volta de Jesus e isso meio que determina o fato de que a gente precisa dele, a gente é dependente dele, a gente espera por ele. Mas é incrível quanto, mesmo naquela época, até os dias atuais, isso continua se perdurando e acontecendo. E assim a gente vê também em séries, filmes, né?
Então eu acho bacana no Arcane que ele traz não só esse em específico do Victor e do Jace em si, sobre essa tecnologia que eles querem fazer o mundo revolucionário, ao mesmo tempo em que o Victor se desprende do Jace, ele continua nesse arco de querer fazer todo mundo como suas marionetes, seus bonequinhos ali, fazer uma sociedade genuína, perfeita, né? Uma sociedade perfeita e tal. E o Jace, ele volta atrás, e aí o embate final ali, tem aquela luta emblemática, não só de briga mesmo, de contato, mas de conversa, de discurso, né, de diálogo. Eu acho interessantíssimo, até a forma com que o Arcane se apresentou, por ser uma lore do League of Legends, o League of Legends não trabalha dessa forma. Pelo menos assim, analisando a lore e jogando o jogo, você não vê dessa forma. Mas o Arcane conseguiu mostrar isso com, cara, brilhante. É isso aí, o que fica pra gente é que existe uma solução, né, pra gente. A gente é feito de imperfeições, mas quando a gente busca a Jesus, a gente consegue superar essa lei da morte e aí, ainda com a nossa individualidade, sermos cada vez melhores e aperfeiçoados. Pop Talk Review. Simval, fala pra gente sobre o Luz em Ação. Pois é, vesti a camisa literalmente aqui do Luz em Ação, vocês podem ver, né? A Luz em Ação é uma agência missionária produtora audiovisual. É uma coisa diferente, inédita no mundo, inclusive, porque ela tem um foco em fazer produções audiovisuais para os chamados povos não alcançados, que são esses 40, essa estatística aqui, 42% da população mundial hoje estão em países que não têm uma presença evangélica, uma presença cristã significativa e que não subsiste, o evangelho não chega se não for pela presença de uma igreja externa, por exemplo, subsidiando, apoiando, enviando missionários, etc. Então, é muito curioso a gente saber isso, porque a gente está falando de quase metade do planeta, né? Países muitas vezes no Oriente Médio, na Ásia, e principalmente naquelas regiões, países muito populosos, alguns deles de maioria islâmica. Então tem todo esse desafio de você comunicar os valores cristãos para esse contexto. E o Luz em Ação preenche essa lacuna. O Luz em Ação tem várias produções, muitas curtas, médias, curtas, médias, longas audiovisuais. Um deles, eu sou um dos missionários da equipe, tá? Estou fazendo a propaganda, mas um deles é um longa que a gente vai lançar esse ano, que eu tô dirigindo, vocês vão ver mais informações aí no futuro. Mas eu quero fazer um review sobre uma das produções, que é a primeira do Luz em Ação, que é uma série chamada Tetelestai. Essa série é uma série uma série no estilo National Geographic, tipo um documentário. Só que ao invés de ser um documentário sobre alguma coisa da natureza ou algum outro tema específico, ele trata de Gênesis e Apocalipse, o que Deus revela para a humanidade, o plano de Deus para a humanidade, nesse estilo, um estilo mais moderno, um estilo dinâmico, um estilo muito legal, porque são episódios curtos, ali de no máximo meia hora de duração, que vão ali da criação à ressurreição. É uma apologética evangelística, é uma série feita em alto nível. Quando você assiste, né? Ela tá disponível ali na Prime, tá gratuita no YouTube, no site do Luz em Ação. Mas quando você assiste, você parece estar assistindo uma grande produção de um grande estúdio de Hollywood. Isso que é muito interessante. E essa série específica, gravada em 11 episódios, levou quase 10 anos para ficar pronta. Envolveu quase 2.000 voluntários. Foi gravada toda no Brasil, no Nordeste. Gravada em inglês, português. Aí hoje tem algumas línguas que ela é dublada, como persa, como árabe e várias outras. Então é uma série evangelística que é usada nos povos não alcançados, porque ela explica a Bíblia de uma forma leve, fácil, didática e dinâmica para quem nunca ouviu falar de Jesus, por exemplo. Mas também é usada no Brasil, por exemplo, em cidades do sertão, em igrejas mesmo que querem discipular as pessoas. Então, assim, no contexto assim, até de dificuldade de ter um material escrito, ou dificuldade das pessoas entenderem o material escrito, tribos, enfim, tem uma aplicação diversa. Para quem já é crente, para quem não é crente, para quem quer até refutar a Bíblia, vai lá e assiste, vai lá, vamos ver se você consegue refutar. Então, assim, é uma série brilhante, né, feita por brasileiros para o mundo. E eu recomendo muito que você assista, apoie essa causa, comenta lá, entra nas redes sociais do Luz em Ação. Realmente você vai ver como o que Deus tem feito e como é possível, né, fazer uma produção de alta qualidade no Brasil
para o resto do planeta. Talk recomenda. Quero terminar esse programa aqui recomendando, vai chegar na Netflix As Crônicas de Nárnia. Não sei se vai estar fiel à obra, mas se você quer contato com a obra original, pra mim o melhor livro, que é o último deles, é A Última Batalha do Crônicas de Nárnia. Foi o que eu li mais fácil, muito bom, recomendo, leia. Isso aí, recomendo, a série tá em alta, Adolescência, deve estar ainda top 1 no Netflix, tá top 1 em muitos países. Se você é pai, mãe ou trabalha com juventude, ela é uma série muito importante para que você entenda quais são os nuances dessa nova geração. Recomendando aqui O Rei dos Reis, é uma animação cristã que está estreando nos cinemas, fala sobre a vida de Jesus, claro, né, O Rei dos Reis, e você não pode perder, é aquele filme como animação para toda a família, para ir com as crianças, com o adolescente, com a igreja. Então, Rei dos Reis estreando nos cinemas. Pra você, pra sair um pouco do crentez, tá em casa, de perna pra cima, quer reunir com a família, assistir alguma coisa. Irmãos à Obra, alô, Gabi Gouveia, obrigado pela O cara indicação. foi parar Irmãos à Obra, é osso. Gostei muito, tá? E é isso aí, gente. Tá atrasada essa recomendação, mas tá bom. Não, mas é isso aí, é um reality show Tá bom. valendo, É um reality show legal valendo. pra assistir. tá valendo, tá valendo. Beleza, pessoal, muito obrigado aí pra você que acompanhou a gente, seja pelo canal Na Contramão RTM, ou pela nossa programação, ou no nosso feed do Pop Talk. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Talk